Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 24 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós já estamos nos momentos finais do livro, já estamos nas dissertações espíritas. Vamos hoje ler a mensagem sobre as sociedades espíritas. Esse material está sendo lido pela nossa querida amiga Carlinha. E vamos envolver o nosso querido amigo Tarcísio, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos aqui em Teu nome para aprendermos um pouquinho mais dos Teus ensinamentos, que possamos assimilar todos, para que possamos dar o norte à nossa vida, pois já desviamos tanto de Ti, Senhor. Dai-nos força necessária para aprendermos, absorvermos, transmitirmos a todos aqueles que estão ao nosso redor, que também precisam entender a Tua doutrina, o Teu amor. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos, por mais essa oportunidade de ensino. Queremos agradecer a Ti, como a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, responsáveis por esse estudo, por essas obras que estão sendo repassadas a nós. E assim, Senhor, só queremos te agradecer por mais oportunidade. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Tarcísio. E aí, Carlinha, seja bem-vinda. Vamos nós ao Livro dos Médiuns? Bora. Terminamos as dissertações sobre os médiuns e agora as dissertações sobre as sociedades espíritas. Uma nota de Allan Kardec. Das comunicações que se seguem, algumas foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou em sua intenção. Outras, que nos foram transmitidas por diversos médiuns, encerram conselhos gerais sobre os grupos, sua formação e os obstáculos que podem encontrar. E aí, fazendo um link com o estudo anterior, o método científico dele diz compilar toda a obra e separar por assunto e por tema, né? Já acabou agora dos médios, agora vamos para as sociedades. Então, tudo organizado. É muito organizado, né? A próxima mensagem foi ditada por Santo Agostinho. Por que não começais as vossas sessões por uma invocação geral, uma espécie de prece que predispõe ao recolhimento? Porque, ficais sabendo, sem o recolhimento, só tereis comunicações levianas. Os espíritos bons só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. É o que os homens ainda não compreenderam bastante. Cabe a vós, pois, dar o exemplo, porquanto, se o quiserdes, podereis tornar-vos uma das colunas do novo edifício. Observamos com prazer os vossos trabalhos e vos ajudamos, mas sob a condição de que também, por vossa vez, nos secundeis e vos mostreis à altura da missão que foste chamado a desempenhar. Vamos comentar esse parágrafo, Carla? Então, lembrando que agora vai ser direcionado, como disse bem a Carlinha, à sociedade. Hoje nós chamamos uma sociedade espírita, nós damos um nome de centro espírita, né? Vamos ao centro espírita. E é uma sociedade espírita, não deixa de ser a união de várias pessoas em torno de uma doutrina, né? De uma doutrina, de uma crença, que no caso é o espiritismo. Então agora ele vai falar para a sociedade, para o grupo em si. Lembrando que as regras aqui elas estavam sendo elaboradas. A gente estuda a revista espírita, a gente vai ver o boletim, a gente vai vendo as regras, né? As normas da sociedade espírita. Isso existia. Então aqui Santo Agostinho dá uma dica, né? Por que não começais as vossas sessões por uma invocação geral? Essa invocação, uma espécie de prece que predisponha ao recolhimento, e até hoje nós assim o fazemos. Ainda há pouco nós vamos iniciar o estudo da obra O Livro dos Médiuns, solicitamos a presença do nosso irmão Tarcísio para realizar a prece. Então isso aqui é uma invocação. A prece, ela é uma invocação. Uma invocação geral.
uma espécie de prece que predispõe ao recolhimento. Então, todas as nossas reuniões, elas devem sim começar por uma oração. Toda oração é uma invocação. Por que ficais sabendo, né? Porque junto, ou seja, respondendo, ficais sabendo, sem o recolhimento, só tereis comunicações levianas. Então, imagina o que é começar um trabalho sem uma oração, de qualquer jeito. E leviandade é o quê? Há compromisso com o leviano? Nenhum. Compromisso com a verdade? Em hipótese alguma. Os espíritos bons só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. Então, aí entra a importância do grupo e a importância da prece e de quem vai fazer a prece. E o recolhimento que a gente já viu na outra obra, que não é só fazer silêncio, né? Ficar. O recolhimento é toda a preparação anterior também, né? Exatamente, a conduta, né? Conduta, silêncio íntimo, responsabilidade com o que faz. Mas nós também não podemos fazer da oração um ritual. O que é um ritual? É algo que eu faço sempre de forma mecânica. É por isso que o professor Denizar nos fala que não existe ritual no movimento espírita. Então, se eu estou transformando isso em um ritual, eu não estou entendendo o espiritismo. Eu não estou compreendendo o espiritismo. Então, é necessário que haja essa oração e ele diz, é necessário recolhimento. Por isso que ele diz, ficai sabendo, sem o recolhimento, só tereis comunicações levianas. Os espíritos bons só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. Se eu faço uma prece mecânica, sem nenhum compromisso, decorada, sem nenhum sentimento envolvido, o que os espíritos nobres... Aí dizer, mas tia, por que eles só escutam o sentimento nobre? Por que eles só atendem o sentimento nobre? Porque, na verdade, meus irmãos, se eu falar e não pensar e não ter emoção daquilo que eu estou falando, essa minha comunicação não acontece. Ela não tem força para evocar. Não há sintonia. Então, e outra, o que esses espíritos nobres virão fazer se ele não tem ninguém que os escute? Não tem ninguém que poderão escutá-los. Eles vão estar aqui intuindo e a gente outra sintonia. Vamos ouvir? Não vamos. Então eles vão perder tempo? Não. Então os espíritos bons. Cabe a vós, pois, é o que os homens ainda não compreenderam bastante. Até hoje, né, Carminha? Cabe a vós, pois, dar o exemplo. Ele está falando a quem diretamente? Cabe a vós dar o exemplo. Se o quiserdes, podereis tornar-vos uma das colunas do novo edifício. Observamos com prazer os vossos trabalhos e vos ajudamos, mas sob a condição de que também, por vossa vez, nos secundeis. Secundar é o quê? É ir ao contrário? Secundar é o que? É seguir, né? Nos siga, né? Nos secundeis e vos mostreis a altura da missão que fostes chamados a desempenhar. Olha ali, então está dizendo assim, ó. Vamos lá, conduta, né? Esforço. Obviamente que Kardec tinha e tem, mas era sempre um movimento de chamar a atenção para a responsabilidade do trabalho e para a altura, porque não é um trabalho qualquer, era um grande trabalho. E também daquele grupo, né? Que tem a pessoa do Kardec, mas ele tinha um grupo de apoio. Sim. Então, assim, esse grupo também não podia ser leviano, né? Assim como nós aqui. Todos nós, né? Mais um pouquinho, Santo Agostinho. Imagina ter a honra de estar lendo o texto de Santo Agostinho, né? Formai, portanto, um feixe e sereis fortes, e os espíritos maus não prevalecerão contra vós.
Deus ama os simples de espírito, o que não significa dizer os tolos, mas os que renunciam a si mesmos e se encaminham a Ele sem orgulho. Podeis tornar-vos um foco de luz para a humanidade. Sabei logo, distingui o joio do trigo, semeai unicamente o bom grão e evitai espalhar o joio, pois este impedirá que aquele germine e sereis responsáveis por todo o mal que daí resulte. De igual modo, sereis responsáveis pelas doutrinas mais que porventura propagueis. Lembrai-vos de que um dia o mundo pode volver os olhos sobre vós. Fazei, portanto, que nada empane o brilho das boas coisas que saírem do vosso seio. É por isso que vos recomendamos pedirdes a Deus que vos assista. Santo Agostinho. Aqui, ó, se nós voltarmos no Livro dos Médiuns para ilustrar o que a nossa Carlinha acabou de ler, quando ele disse assim, ó: formai, portanto, um feixe e sereis fortes, e os espíritos maus não prevalecerão contra vós. Se nós voltarmos aqui nas manifestações físicas espontâneas, na segunda parte, capítulo 5, tem a evocação de um espírito. Carlinha vai lembrar, porque está na revista Espírito, da Rua des Noyers. Lembra? Aquele espírito que jogava pedras, que chegava a quebrar as vidraças da casa. E quando Kardec evocou, tem uma pergunta, a pergunta de número 95, né, o item 95, diálogo com o espírito perturbador da Rua de Desnoyers. Foi feita a evocação e ele disse: por que me chamais? Quereis pedradas? Seria então, salve-se quem puder, não obstante o vosso ar de valentia. Né? Aí Kardec pergunta: ainda que nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Pedimos até, se puderdes, que nos atires algumas. Aí o Espírito responde: aqui talvez não pudesse. Tendes um guarda que vela por vós. Olha só, entendestes? Então é exatamente isso que ele fala. Então todos os grupos mediúnicos, todas as sociedades espíritas têm espíritos nobres formando esse feixe? Não necessariamente. Vai depender, por isso é que ele fez essa chamada. Observamos com prazer os vossos trabalhos e vos ajudamos, mas sob a condição de que também, por vossa vez, nos siga, né? Nos secundeis e vos mostreis a altura da missão que fortes chamados a desempenhar. Então, para que o grupo possa formar esse feixe, é necessário que nós venhamos realmente a nos comprometer com o trabalho que nós estamos fazendo. Responsabilidade, comprometimento, assiduidade, a própria seriedade mesmo. Então, formai, portanto, um feixe e sereis fortes, e os espíritos maus não prevalecerão contra vós. Nesse diálogo aqui, ele fala, eu não posso jogar as pedras aqui, não tenho como. Deus ama os simples de espírito, o que não significa dizer os tolos. Simplicidade é desprovido de vaidade. Então, quantas vezes a gente lê na obra espírita, principalmente no Livro dos Médiuns, que qual é a maior queda do médium? Orgulho e vaidade. Já viu algum orgulhoso humilde? Não dá certo, né? Deus ama os simples de espírito, que não significa dizer os tolos, mas os que renunciam a si mesmos e se encaminham a Deus sem orgulho. Tá vendo como o orgulho ele está na frente? Então essa simplicidade, essa humildade é o contrário realmente do orgulhoso e do presunçoso, que tem certeza que é o mais importante, que se não tiver lá o trabalho não vai acontecer. Começa a se achar uma pessoa iluminada e pronto, já era. Podeis tornar-vos um foco de luz para a humanidade. Sabei logo distinguir o joio do trigo. E vale lembrar que se nós pegarmos, pesquisa na internet
Vou pedir até a nossa irmã Naí, que faz a edição, para ela colocar a imagem aí do joio e do trigo. Se você olhar uma foto, você não vai ver nenhuma diferença. A diferença é que quando você vai fazer um movimento de esfarelar o trigo e o joio você vai esfarelar a palha e não vai encontrar nada dentro, nenhuma semente, só palha. E quando você vai esfarelar a palha do trigo, você vai encontrar ali a semente. Então um é vazio, o outro tem a semente. Mas de olho nu, olhando, se você não tiver uma experiência, você não vai identificar. Por isso é que Jesus falou a separação do joio e do trigo. Semeai unicamente o bom grão e evitai espalhar o joio, pois este impedirá que aquele quem? O trigo germine, porque o joio na condição da mentira, do erro. Então, a mentira, o erro vai tomando uma proporção tão grande, né, que aquilo que a gente fala meia-verdade, que não vai ter espaço para a verdade. Gente, essa mensagem é de Santo Agostinho, é fantástica. Então, tenhamos cuidado. Se eu começo a aceitar todas as obras psicografadas, acreditando que são obras espíritas, olha aí, daqui a pouco não vai ter espaço para as espíritas, que é o que vem acontecendo. Quantas pessoas não leram as obras básicas? Mas tem um monte de joio espalhado por aí. Então, a pessoa abre mão do trigo para ficar com o joio. Quantas pessoas vêm e falam o nome de livro que eu fico... Oi? Não é um livro psicografado. Ah, tá, mas isso não quer dizer que seja uma obra espírita. Então a gente vê realmente muito joio espalhado quando fala de literatura, de livros espíritas. E nós estamos esquecendo o trigo, que são as obras básicas da doutrina espírita. Nós temos a certeza do trabalho missionário de Francisco Cândido Xavier. O nosso Chico, Francisco Cândido Xavier, deixou mais de 400 obras. Se você parou para estudar os 5 romances de Emmanuel, você já terá informações que poucos terrícolas têm. Se você for estudar as obras científicas de André Luiz, você já terá informações grandiosas em torno de mundo espiritual. Então, por que eu vou ficar me perdendo com o joio? É isso que ele está falando. Sabei logo distinguir o joio do trigo. Então, como é que eu vou aprender a separar? Eu preciso estudar as obras básicas para eu poder conhecer o Espiritismo. Isso aqui é a base, é a revelação, são as anotações do Espiritismo. Outro erro é eu me arvorar. Sempre vou falar isso, ao trabalho mediúnico sem ter estudado o livro dos médios, que é o manual da mediunidade. É o manual do médium. Semeai unicamente o bom grão e evitar espalhar o joio, espalhar a mentira, espalhar a meia-verdade, espalhar o erro. Pois o erro, impedirá que aquele quem? O trigo, germine, e sereis responsáveis por todo o mal que daí resulte. Olha só a nossa responsabilidade. Então, quando eu vou inventando as coisas, que eu vou criando métodos, revelações que não foram comprovadas, não foram testificadas, lembra que nós estamos falando de uma ciência. Ainda há pouco estávamos estudando o livro A Gênese, Kardec mostrando a ciência espírita. Ciência porque tinha método de pesquisa, comparação e anotações. Então, nós não fizemos a pesquisa e vamos distribuindo isso sem ser uma verdade, vamos responder por isso. De igual modo, sereis responsáveis pelas doutrinas más que, porventura, propagueis. Se eu propago uma doutrina, né, um conjunto de informação, que é um conjunto de informação que é má, que não é autêntico, quem que vai responder por isso? Eu. Como ele começa lá, por falta de recolhimento, de estudo, né? Lembrai-vos de que um dia o mundo pode volver os olhos sobre vós. Fazei, portanto, que nada empane o brilho das boas coisas que saírem do vosso seio.
É por isso que vos recomendamos: pedirdes a Deus que vos assista, te livre de todo e qualquer mal, todo e qualquer perigo que possa acontecer. Tá sendo muito bom, né, Carlinha, esse finalzinho? Tanto de material que nós estamos aprendendo nas dissertações espíritas. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Uma espécie de prece que predispõe ao recolhimento. Então, todas as nossas reuniões, elas devem sim começar por uma oração. Toda oração é uma invocação. Porque, na verdade, meus irmãos, se eu falar e não pensar e não ter emoção daquilo que eu estou falando, essa minha comunicação não acontece. Ela não tem força para evocar. Não há sintonia. Então, e outra, o que esses espíritos nobres virão fazer se ele não tem ninguém que os escute? Eles vão estar aqui intuindo e a gente em outra sintonia. Vamos ouvir? Não vamos. Então, eles vão perder tempo? Não. Então, para que o grupo possa formar esse feixe, é necessário que nós venhamos realmente a nos comprometer com o trabalho que nós estamos fazendo. Responsabilidade, comprometimento, assiduidade, a própria seriedade mesmo. O trigo e o joio você vai esfarelar a palha e não vai encontrar nada dentro, nenhuma semente, só palha. E quando você vai esfarelar a palha do trigo, você vai encontrar ali a semente. Então, um é vazio, o outro tem a semente. Porque o joio na condição da mentira, do erro. Então, a mentira, o erro vai tomando uma proporção tão grande, né, que é aquilo que a gente fala meia-verdade, que não vai ter espaço para a verdade. Então, tenhamos cuidado. Se eu começo a aceitar todas as obras psicografadas, acreditando que são obras espíritas, olha aí, daqui a pouco não vai ter espaço para as espíritas. Que é o que vem acontecendo. Quantas pessoas não leram as obras básicas? Mas tem um monte de joio espalhado por aí. Então a pessoa abre mão do trigo para ficar com o joio. Então, como é que eu vou aprender a separar? Eu preciso estudar as obras básicas para eu poder conhecer o Espiritismo. Isso aqui é a base, é a revelação, são as anotações do Espiritismo. Outro erro é eu me arvorar. Sempre vou falar isso, ao trabalho mediúnico sem ter estudado o livro dos médiuns, que é o manual da mediunidade. É o manual do médium. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o nosso mestre e amigo, e se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.
graça te damos.